Agora são 7h42. Vamos falar sobre os desdobramentos dos ataques às refinarias de petróleo da Arábia Saudita aqui no Brasil e no mundo. Nosso convidado é o Jorge Romano, ele é professor de Relações Internacionais e Economia da Universidade Federal do ABC e coordenador do Observatório da Política Externa do Brasil. Olá, Romano, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Romano, você viu aí a reportagem, né, do Cosmo Silva? Os caminhoneiros, falando agora internamente, nessa repercussão agora aqui no Brasil, caminhoneiros muito preocupados, ameaçando inclusive greve caso o diesel tenha reajuste por conta aí desse conflito, né? Como é que você vê com preocupação essa questão e essa questão da política de preços, né, atrelada exatamente Sim, ao mercado, enfim, ao petróleo externo? sim. Não, tá claro que esse é um aumento de preço temporário, né? Uhum. E, inclusive, na verdade, não houve uma alta assim, muito grande, né? Para você lembrar, o ano passado o barril estava em cima de US$ 70, né? E hoje, inclusive, ontem teve uma queda de 6%, mas nesses dias não chegou a superar os US$ 70. O que aconteceu é que o atentado, né, ocorreu no momento de baixo do petróleo, né? Então, porque tem todas as incertezas com relação à economia internacional, tem uma queda da demanda chinesa, a queda do crescimento da China, e Europa e Estados Unidos, no geral, estão em tendência de baixa na economia. Então, o impacto foi muito menor que se tivesse ocorrido ano passado, né? Então, a gente precisa relativizar um pouco esse aumento do preço. O que é verdade é que o atentado mostrou enorme fragilidade no fornecimento do petróleo internacional. Lembrando que a Arábia Saudita não só é o principal produtor, né, como também é um grande comprador das armas mais sofisticadas dos Estados Unidos e não foram capazes nem de detectar esse ataque. Então, assim, nós tivemos no Brasil durante o governo Temer, essa política maluca de atrelar diariamente o preço do petróleo ao preço internacional. Isso é absolutamente inviável. Isso foi feito para favorecer a importação de diesel e gasolina, com vistas a uma privatização, que de fato está ocorrendo, das refinarias e tudo. E e isso se demonstrou inviável, né, corretamente inviável, e agora o governo não tem uma política clara. Se o preço, por um motivo ou outro, realmente continua em patamares mais elevados, que não é o caso ainda, né, nada indica que isso vai ocorrer de fato, pelos motivos que eu mencionei, aí a gente vai ver uma tensão, entre o Bolsonaro e sua base eleitoral dos caminhoneiros, né? E do outro lado, os liberais que já estão gritando que precisa aumentar o preço do petróleo porque eles estão com medo, né, de que isso daria uma sinal negativa para os interesses privados, no setor do petróleo e gás no Brasil. É que o Brasil, com a Petrobras, com a produção da Petrobras, a capacidade de refino, nessa situação econômica desastrosa, de baixo crescimento, a Petrobras consegue segurar facilmente, sem grandes problemas durante um curto período, esse aumento do preço, sem criar um problema adicional para a economia, né? O problema, evidentemente, é que a longo prazo, o Brasil, e ainda mais caso a economia começar a crescer, tem uma falta de capacidade de refino. É exatamente por isso que lá atrás, no governo Lula, ainda se decidiu de construir 4 novas refinarias que foram todas interrompidas, né? Então, o Brasil importa petróleo, exporta petróleo cru, importa a parte de sua necessidade de gasolina, sobretudo diesel. Mas, como a economia está fraca, também internamente, como também acontece internacionalmente, a demanda é fraca e, portanto, a dependência de importação também é fraca. Porque se houver crescimento econômico, e sem a expansão do refino, e há nada que indica isso, porque a Petrobras interrompeu seu esforço de ampliar a capacidade de refino,
e aposta-se numa iniciativa privada, que é difícil se concretizar, mas aí o Petrobras importa, ao importar petróleo mais caro e vender mais barata, ele teria um prejuízo. Mas não é o caso nesse momento, porque a demanda está fraca, e também o preço não está tão alto. Aliás, para o Brasil, a gente precisa não só acompanhar o preço internacional do petróleo, mas também o preço do dólar, porque a gente paga o petróleo em dólar. Então, o aumento do dólar pode ter um impacto muito maior. As incertezas na economia brasileira, e não só a economia, na política, com as atrapalhadas todas, as contradições, às vezes tem um pico do dólar que tem impacto muito grande também sobre o petróleo, apesar que isso não aparece assim tão clara como quando tem aumento do preço do petróleo. Mas eu volto a falar, temos que ter muito cuidado, não houve um disparo do preço do petróleo, não chegou a superar $70, tem muitas reservas internacionais nos Estados Unidos, na própria Arábia Saudita, eles conseguem aumentar a produção em outros campos e assim, o mundo, vamos dizer, tem a sorte que o atentado ocorreu no momento de baixa da demanda, baixa da economia. Perfeito. Agora vamos falar desses desdobramentos, né, no Oriente Médio, Romano. Como é que você analisa? Quais são as perspectivas? Eu acho que a Arábia Saudita está na defensiva, né? Eles já tiveram enfim, repensar sua estratégia agressiva no Oriente Médio, quando foi assassinado o jornalista lá na Turquia. E agora tem duas questões. Como eu falei, a Arábia Saudita é um grande comprador das armas sofisticadas nos Estados Unidos, é um dos maiores compradores de armas do mundo, há anos, e mesmo assim, o sistema de defesa falhou completamente. Então, isso mostra enorme fragilidade e relativiza um pouco essa compra de armas sofisticadas. Segundo, a origem desse atentado está muito clara. Faz 4 anos a Arábia Saudita continua bombardeando as populações civis em Iêmen e não consegue, pior ainda, não consegue para ele, não consegue derrotar os rebeldes e, portanto, não há à vista um fim a essa guerra, a não ser que agora que o mundo percebe que não consegue, de novo, não consegue esconder essa guerra, que a ONU considera a maior tragédia humanitária atual no mundo, afeta milhões e milhões de iemitos, porque não só estão bombardeando, mas também bloquearam acesso aos portos, acesso à comida, alimentos, medicamentos, etc. Então, talvez o mundo agora perceba que o custo dessa guerra começa a ser muito maior que só a população iemita, e pressiona a Arábia Saudita, porque os Estados Unidos têm tudo para fazer isso, não é difícil, pressionar a Arábia Saudita para terminar com essa guerra e daria, enfim, um pouquinho de mais estabilidade. Tem um fator que ocorreu ontem, são as eleições no Israel. Tem lá uma disputa que não está definida, as eleições novamente não indicaram claramente como vai ficar. Lembrando que é a segunda vez que a população vai para as eleições, está tudo muito polarizado. Os dois blocos que estão à frente, eles são ambos blocos zionistas, então, nos olhos dos palestinos, não há muita diferença, mas Netanyahu claramente tem um tom mais agressivo. E nesse mundo, entre uma direita secular, um pouquinho mais moderada, uma direita agressiva, vinculado aos extremistas religiosos, é evidente que o mundo terá muito mais tranquilidade se o bloco da direita moderada laica pudesse vencer, porque Netanyahu claramente tem, inclusive, uma retórica agressiva contra o Irã, e então, para a tranquilidade da região, as eleições no Israel também são um fator que conta. Agora, tudo indica que todas as forças estão, na verdade, com reações moderadas, apesar
do secretário lá Pompeo dos Estados Unidos, né? Dizer que Irã é culpado, etc., mas mesmo assim o próprio Trump, a própria Arábia Saudita, todos estão tentando diminuir a tensão, porque realmente é a última coisa que o mundo agora precisa, uma guerra entre Irã e Arábia Saudita. Perfeito, Romano. A gente agradece aqui toda a sua análise. Um grande abraço para você e até a próxima. Ok, obrigado, à disposição. Tchau. Tchau, tchau. Falamos aqui com o Jorge Romano, professor de Relações Internacionais e Economia da Universidade Federal do ABC e coordenador do Observatório da Política Externa do Brasil.